vamos lá. Podemos seguir? Então, pessoal, como eu estava dizendo a vocês, o CDC só vai incidir se estivermos diante de uma relação de consumo. E uma relação de consumo deve necessariamente conter todos esses elementos. Figura do consumidor, do fornecedor, a existência de um produto ou serviço. Doutrinariamente, isso aqui é uma relação de consumo, né? O reconhecimento de uma relação de consumo. Doutrinariamente, se diz que uma relação de consumo contém os elementos subjetivos e os objetivos. Subjetivos, os sujeitos da relação de consumo, portanto, consumidor e fornecedor. Elementos, como já mencionei para vocês, faço questão de frisar, que são cumulativos, devem ter a presença de todos esses elementos. A ausência de qualquer um desses já desnatura a relação de consumo. E objetivos, a existência de um produto e ou serviço. Então não precisa ter produto e um serviço. A existência de qualquer um dos dois já faz a observância dos elementos objetivos. O que eu quero tratar com vocês aqui no primeiro momento é a figura do consumidor. É a que causa mais problemas de ordem prática e jurisprudencial e também doutrinário. Então, a figura do consumidor. Então, vou analisar o primeiro elemento subjetivo da relação de consumo, que é o consumidor. Uma empresa pode ser consumidora? Vamos lá. Artigo 2º. Permitam-me aqui a leitura direta da fonte. Consumidor é toda pessoa física ou jurídica que adquire ou utiliza produto como destinatário final. Então, consumidor. Para se configurar consumidor, nós temos aqui os elementos objetivo. Aqui é fazendo um paralelo aqui com o penal, o que faz ali o elemento do tipo penal, né? O verbo do tipo penal, que utilizar ou adquirir um produto ou serviço. Elemento subjetivo, pessoa física ou jurídica. Ou seja, uma empresa pode ser considerada consumidora, pessoa física ou jurídica. E o elemento finalístico. Pessoa física ou jurídica que utiliza ou adquire um produto ou serviço, elemento finalístico que é ser destinatário final. Aí aqui começa. O que significa essa dicção legal, ser destinatário final? Aí nós temos duas principais correntes que explicam o significado de destinatário final. Então, o CDC diz lá, consumidor é toda pessoa física ou jurídica que adquire um produto ou um serviço como destinatário final. O que significa ser destinatário final para compreender essa exigência legal? Consumidor, para ser como tal configurado ou caracterizado, tem que ser o destinatário final da aquisição ou da utilização do produto ou serviço. Então, as duas correntes, vou falar então do elemento finalístico da figura do consumidor. A primeira corrente, que busca explicar o que a lei quer dizer como destinatário final, é a corrente
maximalista ou objetiva. As classificações que matam, né? Então, a corrente maximalista objetiva, que diz que a expressão legal ser destinatário final já estará satisfeita se ele for destinatário final fático. Melhor explicando, o que essa corrente quer dizer? Será a pessoa jurídica ou física considerada consumidor se ela, de fato, retirar aquele produto ou bem da cadeia de consumo? Ele comprou para ele, não para revender, então saiu da cadeia de consumo, comprou um carro, para fazer o que quer que seja com o carro, não vai revender, não é? Imagina assim, uma concessionária, uma pessoa jurídica que compra o carro da montadora para revender, ela não tirou o carro faticamente, ou os carros faticamente, da cadeia de consumo. Ali ainda está no mercado de consumo, está exposto à venda. Então as pessoas que de forma fática retira, por isso que é também chamada de objetiva ou maximalista, que ela é mais ampla. Fala assim, olha, a expressão destinatário final já estará atendida se ele tirar da cadeia de consumo. Então é uma análise objetiva da lei. A lei disse isso. Ele é destinatário final, comprou para ele, acabou. Não é uma compra de revenda. Não é uma pessoa que vai e compra roupas no Brás, em São Paulo, para fazer uma revenda na sua loja. Isso ele não é destinatário final, não comprou para si. Para revenda. Então, faticamente, aquele produto, aquele serviço ainda continua na cadeia de consumo. Então, não seria destinatário final. Então, para maximalista, basta ser destinatário final fático, já estaria atendido o requisito legal para se configurar um consumidor. A outra é a finalista. Se a maximalista é objetiva, a finalista é... que o estudo já vai... Finalista ou subjetiva, que diz que a expressão da lei estará verificada se o consumidor ou a pessoa física ou jurídica for destinatário final fático, mais econômico. Que significa dizer que, além de adquirir para si, não colocar em revenda, retirar do mercado de consumo, ser destinatário final estará atendido, esse reclamo, esse requisito legal estará atendido se a pessoa física ou jurídica adquirir o produto ou o serviço e ser o destinatário final econômico. O que quer dizer isso? Que ele não comprou o produto ou adquiriu o produto ou utiliza o serviço para oferir renda com aquilo. Essa é a teoria finalista subjetiva. Esse entendimento é chamado teoria finalista pura. Por essa teoria, veja como que ela restringe bem mais a maximalista. Comprou, dependente do que você vai fazer, já ostenta a qualidade de consumidor. A finalista comprou, e subjetiva por quê? Porque tem essa análise mais aprofundada. Comprei um carro porque eu sou um taxista. Comprei um carro, pessoa jurídica, ou comprei um caminhão ou caminhões para transportar os produtos da minha empresa. Aquele produto, ele é um insumo da própria atividade empresarial. Essas classificações, tanto em prova, na jurisprudência, ela ganha mais relevância naquilo que a gente chama de relação jurídica intermediária, ou seja, entre pessoas jurídicas. Porque, ao fim e ao cabo, o consumidor sempre vai ser o consumidor final mesmo, vai ser uma pessoa física lá na ponta. Mas há relações de consumo intermediárias. Então, imagina uma empresa de leite que compra caminhões da montadora X para utilizar aqueles caminhões para transportar os leites. Um taxista, ainda que seja uma pessoa física, que compra o carro para trabalhar com ele, o Uber, que seja,
esses aplicativos, o advogado que compra um livro para trabalhar com o livro, um computador, o dentista que compra o equipo do dentista para trabalhar, ele é destinatário final, ele está comprando aqueles bens para fazer a sua própria atividade econômica. Pela teoria finalista pura, não estaria esse requisito aqui atendido. Porque comprou, é destinatário final fático, porém não econômico. Aí, essas são as duas que foram geradas na doutrina, a finalista pura e em princípio, a maximalista e a finalista pura. Como que se avançou a jurisprudência e o entendimento consolidado aí, tanto pela doutrina como pela jurisprudência? E é o aplicado pelo STJ. O STJ, ele aplica a teoria finalista, mas não na vertente pura. Ele aplica a teoria finalista. Pode apagar? Então, STJ. Teoria chamada teoria finalista mitigada ou aprofundada. Esse nome aqui vem da doutrina, especialmente da professora Cláudia Lima Marques, um expoente aí da academia no direito consumerista, que é repetida em vários arestos do STJ. Eu trouxe aqui até para vocês, eu vou citar aqui um acórdão, quem quiser anotar aí para leitura posterior. O que diz essa teoria mitigada ou aprofundada? Que ostentará a qualidade de destinatário final, se for destinatário fático, mas aqui dependerá de uma análise do caso concreto, aquele consumidor ostentar a qualidade de ou destinatário final fático, mas ou a vulnerabilidade, ficaria melhor, ou verificada a vulnerabilidade no caso concreto. Vou explicar melhor para vocês, até me permitindo aqui a leitura desse julgado que eu trouxe para vocês. O que diz o STJ? Há um reconhecimento da figura do consumidor quando verificado no caso concreto a vulnerabilidade em relação ao fornecedor. Isso está num RESP que é o 1.190.139 do Rio Grande do Sul, quem quiser depois dar uma olhada. 1.190.139 do Rio Grande do Sul, de 2011. Aí, outro julgado, que esse eu trago aqui a ementa, que ele diz até pelo sentido contrário, para vocês verificarem. Direito do consumidor, consumo intermediário, diz para vocês, vulnerabilidade. Aí, finalismo aprofundado. Veja que no próprio julgado ele já utiliza a lição advinda da doutrina. Então, finalismo aprofundado. Aí ele fala no sentido negativo, ou seja, não ostenta a qualidade de consumidor a pessoa física ou jurídica, ou seja, não vai ser considerado consumidor. O que isso quer dizer? Afasta-se CDC. Não será considerado consumidor, não ostenta a qualidade de consumidor a pessoa física ou jurídica que não é destinatária final fática ou econômica do bem ou serviço, salvo se caracterizada a sua vulnerabilidade frente ao fornecedor. Falei para vocês, nasce do reconhecimento da vulnerabilidade, todo consumidor é, por definição, considerado vulnerável. Artigo 4º, parágrafo, inciso 1º do CDC, a gente vai ver aqui com mais calma. Todo consumidor, por definição, é vulnerável. Parece até um pouco contraditório isso que eu estou falando. O consumidor, ele é vulnerável. Há o reconhecimento do CDC expressamente de que a figura do consumidor é considerada vulnerável. Aí o que diz essa teoria? Especialmente para a pessoa jurídica. Ele será considerado consumidor se verificada a vulnerabilidade. Então,
é um conceito que parte da análise, por isso que é uma finalista mitigada ou aprofundada. Eu também prefiro o nome aprofundado, que você vai ter que fazer análise do caso concreto, então não é uma resposta pronta, mas o que vai se perquirir é a existência do conceito de vulnerabilidade dentro deste negócio realizado, dessa pessoa que quer ser considerada consumidora, em relação àquele fornecedor. Se a vulnerabilidade estiver presente, será consumidor. É essa a ideia, dentro do caso concreto. Se verificada a vulnerabilidade. Eu vou, acho que até para fins didáticos, explicar para vocês aqui o que é a vulnerabilidade. Já falei o que vocês têm que ter em mente quando a gente pensa. Aquele que não pode defender-se por si só. Aqueles conceitos. O que é o vulnerável? A pessoa vulnerável que encontra-se numa situação de vulnerabilidade social, etc. Aquela pessoa que por si só não tem forças para se defender, para ver verificados os seus direitos. Esse é o vulnerável. Essa é a pessoa, assim, num sentido amplo de vulnerabilidade, que a defensoria busca ser o braço forte. A pessoa que, por uma questão de poder econômico, social, questão de violência, de superendividamento, de drogadição e etc., a pessoa precisa de alguém para ser defendida. Então, dentro de uma relação de consumo verificada a vulnerabilidade do consumidor em relação ao fornecedor, é essa vulnerabilidade que a gente tem que verificar. Aquela pessoa, por si só, ela consegue se defender ou lidar de igual para igual? Há uma desigualdade entre essas duas pessoas jurídicas, por exemplo, ou relativo ao produto que está se verificando, o problema que está sendo feito? Imagina a Microsoft compra um software da Apple. Será que uma em relação à outra seria hipossuficiente em relação a esse produto? Ou uma montadora de carro compra um software da Apple. Será que seria a mesma análise? Teria a mesma possibilidade dos dois estarem em pé de igualdade em relação àquele produto, por exemplo? Então, a análise aprofundada e a mitigação do rigorismo da teoria finalista pura, que é o verificado aqui. Se analisado que aquele consumidor, ou, para ser mais rigoroso, a cliente que quer ter configurado, quer ostentar a qualidade de consumidor, é vulnerável em relação ao fornecedor, ele terá aí a qualidade de consumidor percebida no caso concreto. Quanto à vulnerabilidade, vou dar um passinho aqui, ela está prevista no artigo 4º, inciso 1 do CDC. A doutrina aponta 4 tipos de vulnerabilidade. O artigo 4º do CDC, vejam, espero que não cause confusão para vocês. A gente está analisando os elementos de uma relação de consumo. Em relações de consumo intermediárias, especialmente entre PJ-PJ, PJ fornecedora, PJ consumidora, a teoria adotada é a finalista mitigada ou aprofundada, que deve se verificar a vulnerabilidade dentro do caso concreto. Que tipos de vulnerabilidade são reconhecidas tanto na doutrina quanto na jurisprudência? A vulnerabilidade, então, eu estou analisando esse aspecto específico da figura do consumidor, dentro ali da relação de consumo. Não percamos ali o mote que estamos tratando. Então, a relação de consumo, da figura do consumidor e o que é a vulnerabilidade do consumidor. Ela está prevista no artigo 4º do CDC, artigo 4º que trata da Política Nacional das Relações de Consumo. É disso que trata o artigo 4º. Assim, a Política Nacional das Relações de Consumo, que tem por objetivo atender as necessidades dos consumidores, ela é regida pelos seguintes princípios. Aí o primeiro princípio reconhecido da Política Nacional, que aí eu volto lá ao Sistema Nacional de Defesa do Consumidor, que é gerenciado pela Senacom, que
o Sistema Nacional de Defesa do Consumidor, artigo 107 do CDC, é ele que executa a Política Nacional de Defesa do Consumidor, que é o do artigo 4º, que tem o reconhecimento de todos esses princípios. O reconhecimento desses princípios é que geram os outros direitos que vai do artigo 5º para frente no CDC. Estou falando aqui também um pouco da arquitetura legislativa do CDC. Pois bem, artigo 4º, que trata da política nacional, fala da vulnerabilidade. Quais tipos de vulnerabilidade são reconhecidas na doutrina? A jurídica ou científica, basicamente, o que é a vulnerabilidade jurídica? A falta de conhecimento jurídico e as suas consequências dentro da relação de consumo. Se assina um contrato, todo mundo tem clareza, fala assim, olha, os dois consumidores se declaram devedores solidários. A gente sabe da lição do Código Civil que a solidariedade ou ela decorre da lei ou da vontade das partes. Ah, eu sou devedor solidário? Ah, eu sou solidário mesmo. Que consequência jurídica isso tem? Então você tem que reconhecer, saber o instituto da solidariedade, o que significa ser um devedor solidário, solidariedade passiva no caso. Então, a vulnerabilidade pode ser reconhecida a partir desse prisma, desse ponto de vista. O exemplo que eu estava dando lá da Microsoft será que tem vulnerabilidade jurídica? Talvez não. Será que tem vulnerabilidade técnica? Talvez não também. Agora, de uma empresa do ramo de laticínio, voltando àquele que compra um software, será que tem vulnerabilidade jurídica? Talvez não tenha, mas será que tem a vulnerabilidade técnica em relação àquele produto? Pode ser que sim, verificado no caso concreto. Tá? Então, voltando ali à análise da teoria finalista aprofundada. Técnica, que é em relação ao conhecimento do próprio produto ou serviço. Todos nós, ou quase todos nós, temos celular. Será que a gente tem conhecimento técnico de todas as funcionalidades do celular? Se aquele que eu comprei por aquele preço é o que vai fazer frente às minhas necessidades? Será que eu tenho necessidade de tudo que tem naquele celular? Será que eu não sou vulnerável? Eu comprei esse em relação àquele? Eu prefiro esse, aquele, que é mais bonito, que é mais não sei o quê. Será que os consumidores têm o conhecimento técnico suficiente para afastar a figura da vulnerabilidade técnica? Parece que não. Vulnerabilidade econômica, também chamada de fática, que é justamente essa disparidade aí comum numa relação de consumo de poderio econômico entre fornecedor e consumidor. E a última, vou pôr aqui para ficar um pouquinho maior. A vulnerabilidade de informacional. Informação, artigo 6º, também inciso 3 do Código de Defesa do Consumidor, no direito básico da informação. Informação que estará verificada se o fornecedor cumprir o dever de esclarecimento mais aconselhamento. Volto aqui ao exemplo do celular. O dever de informação, o direito básico do consumidor estará verificado. Primeiro, esclareça-me as diferenças entre os diversos produtos, preços, pacotes, que seja. E após isso, o aconselhamento para que seja customizado às necessidades do consumidor. Não o contrário, que é o que geralmente a gente observa. Então, é a partir daí que a gente consegue ter um raciocínio técnico de reconhecimento da vulnerabilidade no caso concreto. Então são essas 4 espécies de vulnerabilidade que são reconhecidas aí na doutrina e jurisprudência. Então, ok, eu dei uma passadinha ali no artigo 4º, volto ao análise do elemento subjetivo da relação de consumo, que é o consumidor. O CDC, a gente leu ali, então,
que é o consumidor? Toda pessoa física e jurídica adquire como destinatário final um produto ou um serviço. O CDC traz mais 3 outros conceitos de consumidor. Esse conceito que a gente viu no artigo 2º, cabeça ou caput, é um conceito standard. Tá dando para entender minha letra? Reclamar com a minha letra, que eu acho que ninguém entende. Mas acho que ela tem razão. Então, o artigo 2º caput é o conceito standard, né, ou, em tradução livre aqui, é padrão. Eu começo a querer escrever rápido para avançar, que vai ficando pior ainda. Então, o artigo 2º, ele trata basicamente do consumidor individualmente considerado, do CDC. Então, a pessoa física ou a pessoa jurídica. A gente não está falando aqui ainda de formas coletivizadas de consumidor. Além do conceito padrão, standard, nós temos 3 outros conceitos de consumidor que são considerados consumidores equiparados. Então, demais conceitos de consumidor. Quem mais pode ser reconhecido ali no consumidor, fornecedor, produto ou serviço, na figura do consumidor. Então, consumidores equiparados. O primeiro é o parágrafo único do artigo 2º, que me permitam a leitura. Então, esse primeiro aqui, consumidores ou conceitos de consumidores equiparados. É o consumidor equiparado interveniente. Equipara-se a consumidor, é o parágrafo único do artigo 2º que a gente estava lendo. Então, equipara-se àquela pessoa física ou jurídica que adquire para si a coletividade de pessoas, ainda que indetermináveis, que haja intervindo na relação de consumo. De novo aqui a depuração da leitura. Então vai se equiparar aquela pessoa física ou jurídica a coletividade de pessoas, ainda que indetermináveis, e aí eu faço aqui um grifo para vocês a coletividade e ainda que indetermináveis. Esse conceito é o que viabiliza, já tem consequências processuais e até judiciárias, que viabiliza a defesa do consumidor em âmbito coletivo. Se fosse só o conceito do caput, consumidor, quem é consumidor que vai poder ter a proteção do CDC? A pessoa física ou jurídica. Equipara-se a esse conceito e também vai ter a possibilidade de proteção do CDC a coletividade de pessoas. Então aqui a coletividade já vai fazer menção aos direitos coletivos. Coletividade é essa que pode ser ainda indeterminada, difusos, que haja intervindo na relação de consumo. O que isso quer dizer? Que ainda que não seja a pessoa que entabulou a relação de consumo, que adquiriu para si, mas de alguma forma interviu, pensemos em aspectos laterais ali da aquisição do produto ou serviço, que tenha consumido de alguma forma, ou se valido do serviço, mas não foi aquela que adquiriu para si. Toda a coletividade, ainda que de pessoas indeterminadas, vai então, por exemplo, viabilizar o ingresso de uma ação civil pública por um substituto processual pela Defensoria Pública em nome da coletividade que tenha sido prejudicada de alguma forma, ainda que seja indeterminada. Por isso que o direito do consumidor e ambiental ali, eles andam bem par e passo ali ao lado um do outro, que tem características comuns. Poderia dar um exemplo do direito ambiental. Então imagina assim, a coletividade de pessoas ambiental e consumidor. Imagina uma empresa fornecedora de um produto X que polui o ar ou que faça alguma coisa que prejudique uma coletividade de pessoas inteiras. Elas podem ser consideradas como consumidoras porque a empresa, para fazer aquele produto dela,
interviu numa coletividade de pessoas que já tem a proteção do CDC e pela via coletiva. Essa é a ideia do consumidor equiparado interveniente. Tá legal? Eu vou para a segunda figura do consumidor equiparado, o terceiro conceito de consumidor. Professor, pois não. Esse consumidor equiparado é aquele que tem o carro do shopping, que a pessoa não compra, mas ela está com potencial de comprar. E se tiver um acidente dentro do shopping, o shopping tem responsabilidade objetiva para essas pessoas ou não? Que tem um julgado sobre isso. Mas depende. O seu exemplo é o quê? Explodir o shopping, por exemplo? Por exemplo. Mesmo se não comprou. O equiparado é o próximo, então. Próximo. Beleza. Consumidor equiparado vítima, que é o nome. Vamos lá, a leitura do artigo 17. Isso aqui é importante. Eu gosto de frisar bastante isso. Questão terminológica em relação ao direito do consumidor, ela tem extrema importância. A gente diferenciar um conceito do outro porque tem consequências jurídicas diferentes. E vou especificar ou exemplificar o que eu estou falando aqui já agora. Artigo 17. Para efeitos dessa seção, equiparam-se aos consumidores todas as vítimas do evento. Para efeitos dessa seção, essa seção que fala ali onde está aposto o artigo 17, é a seção da responsabilidade pelo fato do produto ou serviço. Uma passeadinha aqui na questão de responsabilidade civil. O que é fato do produto ou serviço? É um termo técnico e específico. A gente tem fato do produto ou serviço e vício do produto ou serviço. Comecemos pelo vício. Estou aqui falando um pouquinho de responsabilidade civil. Eu estou procurando, como eu disse para vocês aqui, fazer um overview de vários institutos de direito do consumidor dentro do tempo que a gente tem aqui. Então, o máximo que a gente conseguir dar uma esticadinha na perna para lá e para cá, assim, eu só espero não estar trazendo mais dúvidas a vocês. Se ficar, por favor, depois vocês falem comigo. Eu vou até deixar já, antes que eu me esqueça, o meu e-mail, se vocês quiserem anotar. É alvimar_almeida @yahoo.com.br. Dentro das minhas possibilidades ali, eu procuro responder para vocês. Reclamações eu não respondo. Não, tô brincando. Pode mandar qualquer coisa. alvimar_almeida@yahoo.com.br. Então vamos lá. Efeitos dessa seção, equiparem-se aos consumidores todas as vítimas do evento. A seção aqui está falando, o artigo 17, é da responsabilidade pelo fato do produto ou serviço. Então, diferença, o que significa fato do produto e vício do produto? O vício do produto ou serviço começa no artigo seguinte, é outra seção, é o artigo 18. Artigo 18 e seguintes, vício do produto ou serviço. O artigo 18, aliás, fala da responsabilidade civil do vício do produto, é bem interessante, eu recomendo a leitura. O que é o vício? É uma questão de imprestabilidade interna do bem, do produto ou do serviço. O que a gente normalmente, é por isso que eu falo aqui a questão terminológica, o que a gente normalmente fala, eu comprei um celular que, sei lá, tá com um problema no alto-falante, ou, sei lá, não está ligando, ou não aumenta o volume. Ele está com o que a gente fala normalmente? Eu comprei uma televisão que o controle remoto não está funcionando, não muda de canal. Está com um defeito, não é isso? Dentro da sistemática do Código de Defesa do Consumidor, defeito tem outra acepção, outra utilização. O vício, nós falamos da imprestabilidade interna de um produto ou serviço, aquilo que diminui o valor, que faça com que aquele produto ou serviço não se preste à finalidade a que ele se destina. Então, isso são os vícios, artigo 18 para frente. O fato do produto, a gente pode pensar como uma exteriorização do vício ou exacerbação do vício que vai atingir a incolumidade física, psíquica do consumidor. Então, o defeito, o acidente de consumo ou o fato do produto ou do serviço são sinônimos.
O defeito é a exteriorização do vício. Por isso que, muito embora, até eu também, na linguagem do dia a dia, falo, comprei uma coisa que está com defeito, tá, ok. Mas, numa prova, numa manifestação, num exame oral, o que acontece? Eu compro o carro e o limpador de para-brisa não está funcionando, não muda de velocidade, não sei. Isso é um vício. Se desse vício causar algum acidente de consumo, será um fato do produto ou do serviço. A exteriorização do vício, que é aquela imprestabilidade interna, se exteriorizada e alcançar a incolumidade física, volto lá, lembra a dignidade da pessoa humana, a tríade de direitos, a vida, a saúde, segurança, se alcançar e ferir a segurança, a vida, a incolumidade física, psíquica da pessoa, estaremos diante de um fato, de um acidente de consumo, de um defeito da exteriorização do vício. É o famoso carro com um problema no freio, no breque do carro. Enquanto está com esse problema, é um vício. Se em virtude desse problema, então imagine, a pessoa vai e compra um carro na montadora X ou na concessionária X, comprou. Pessoa física que adquiriu um produto para si como destinatário final. A relação de consumo está aperfeiçoada aí. A concessionária e o dono do carro, não é isso? Qualquer problema advindo dali, ele pode se valer do Código de Defesa do Consumidor, a questão da responsabilidade civil objetiva, que é uma facilitação, a regra no Código de Defesa do Consumidor é a responsabilidade civil objetiva, não precisa comprovar culpa para configuração da responsabilidade. Ok. Está com um vício, e pode falar, olha, esse carro está com vício, eu quero trocar toda a arquitetura ali do artigo 18. Enquanto vício. Só que se aquele vício, o freio não funcionou e atingiu uma pessoa, aí entra o artigo 17. Imagine o shopping que compra gás para ter lá sua praça de alimentação, consumidor de energia elétrica para o shopping, e a energia elétrica, sei lá, pega fogo, o gás explode. As pessoas que estão lá, o que está atravessando no farol do carro, que o freio não funcionou, ele é consumidor nos termos do artigo 2º? Ele adquiriu para si ou para outro aquele carro? Não, ele não é consumidor. O artigo 2º, veja, o CDC, se ele parasse na definição do artigo 2º, ele seria... ele teria uma incidência muito menor. Muito menor. Fala assim, olha, você que foi atropelado, você vai se haver com... a lógica do Código Civil, né? Quem foi o causador do dano? Foi o dono do carro, não é? O dano que a pessoa sofreu, quem foi o causador do dano? O shopping ou o fornecedor do gás vai lá reclamar para tal pessoa. Agora, equipara-se ao consumidor do artigo 2º caput todas as vítimas do evento, falando de fato, a exteriorização do vício. Então, aquela pessoa tem interesse jurídico de agir como consumidor, invocando o CDC como norma e toda a responsabilização de forma objetiva, porque ela também foi vítima. Ela não foi lá e entabulou uma relação de consumo, mas ela é equiparada. Então, no artigo 17, a gente pensa na figura, é o bystander também chamado, que é o passante da rua. Então, a pessoa que está lá, ela não entabulou nenhuma relação de consumo, mas se ela foi atropelada em virtude da exteriorização de um vício e foi vítima de um fato do produto ou serviço, o artigo 17 aí está ali para falar, você também vai ser equiparado à consumidora como se você tivesse comprado aquele carro que te atropelou. E, portanto, podendo pedir indenização, não do dono do carro, pode pedir indenização, danos materiais, morais, lucro cessante, etc., da própria montadora. Pode pedir da montadora ou só da concessionária? Imagina, ó, uma questão. O bystander foi atropelado pelo carro da montadora A, adquirida pelo consumidor B, diante da concessionária tal, na cidade. Aí ele pode ingressar com uma ação de danos materiais e morais contra o motorista do carro? Aí se o motorista do carro, ele pode falar assim, olha, ele pode ir numa contestação, alegar uma preliminar de ilegitimidade passiva de parte, porque não é ele o culpado, como o culpado é a montadora do carro, ou ele pode entrar em face dos dois, ou só da montadora, nem da concessionária.
A gente sabe, tem as montadoras, as concessionárias ligadas à montadora. Aquela pessoa que foi atropelada em virtude de um fato, de um produto, pode entrar com a montadora pode alegar em preliminar, falar assim, a legitimidade passiva, você tem que entrar em face à concessionária, ou em face ao... não tem nada a ver com isso, ou em face do motorista, ou se ele entrar em todo mundo. CDC, artigo 7º, artigo 25, parágrafo 1º, diz: tendo mais de um causador o dano, primeiro, assim, a gente tem que pensar, ele é considerado consumidor, então ele pode se valer das normas protetivas do CDC. Tendo mais de causador um dano, todos são solidariamente responsáveis. É isso que o CDC diz. Então, ele pode ingressar contra qualquer uma das pessoas. Eu tenho, tentando aqui falar um pouquinho de responsabilidade civil, como eu disse para vocês, é um dos temas muito recorrentes. Tem um caso interessante, que é assim, está falando de fato também de produto ou serviço. O caso foi o seguinte: uma mãe comprou papinha de nenê num supermercado que já estava vencida. Estava lá colocada, então venceu antes de ontem, comprou, deu a papinha pro nenê e ele passou mal em virtude daquilo. Então tinha um vício, que era uma imprestabilidade, que o produto não se destinava mais ali, ou não se prestava mais ao consumo, que foi exteriorizado e alcançou a incolumidade física do bebê. Bebê, ele é consumidor? A mãe que comprou. Qual o conceito de consumidor? Na verdade, a destinatária final do produto foi a mãe, que é a pessoa física que adquiriu o produto. Né? Aí se ela vai jogar fora, dá para alguém, é outra coisa, mas ela é a destinatária final. E ele é por equiparação, porque foi vítima do evento. Ele foi vítima do evento. Então, os dois têm interesse jurídico de agir, de figurar no polo ativo da ação. Aí, o que aconteceu? Que chegou até o STJ. A mãe entrou com uma ação contra a fabricante do produto. Veja, tem um produto, o fabricante foi lá, falou assim: esse produto pode ser consumido até X. Fabricante famoso de papinha de neném. A mãe, ou a criança, não sei, os consumidores ingressaram não contra o revendedor, o supermercado que estava colocando à venda um produto já impróprio ao consumo. E foi direto no fabricante. Fabricante, primeira coisa, contestação. Preliminarmente. O 337, eu acho, lá que agora que traz as preliminares. O réu, antes de ingressar o mérito, deve, né? Aí todas as defesas processuais lá, a preliminar. Da legitimidade passiva. Chegou ao STJ que falou. E ainda assim, legitimidade passiva, culpa exclusiva de terceiro. Assim, olha, eu fiz tudo o que eu devo fazer. Esse argumento é mais forte. Porque assim, uma das excludentes da responsabilidade civil, artigo 12 e 14 parágrafo 3º do artigo 12 e 14 do CDC, é a culpa exclusiva de terceiro ou do consumidor. Isso exclui a responsabilidade civil objetiva do fornecedor. Então, ilegitimidade. Ainda que eu figure, que eu seja parte legítima, no mérito, a culpa foi exclusiva do supermercado X. Essa é um pouquinho mais forte. Então, primeiro, não pode falar que ele é parte legítima, porque ele está na cadeia de consumo. Ele também é o artigo 7º e 25, parágrafo 1º. São todos ali tendo mais de um causador do dano. E o outro é mais ou menos decorrência disso, o supermercado não pode ser considerado um terceiro dentro da cadeia de consumo. Ele não é um estranho dentro da cadeia de consumo. Então, ele não é excluído e pode ser responsabilizado. Não há nem também a exclusão da responsabilidade. Mas, só para dar uma ilustrada aí para vocês, a questão do artigo 17 e o 2 caput. Agora, o último e quarto conceito de consumidor é o artigo 29. Vejam,
antes de eu falar do 29, mais uma nota aqui. O consumidor equiparado e vítima, ou o bystander, pressupõe um fato, um dano efetivo. Agora, o artigo 29, o próximo é o 29, vou apagar aqui, é o consumidor equiparado exposto. Vamos à leitura do artigo 29. O que diz o CDC? Para fins desse capítulo e do seguinte, equipara-se aos consumidores todas as pessoas determináveis ou não, aqui no sentido coletivo, novamente, expostas às práticas neles previstas. As práticas previstas no capítulo neste e no seguinte. Quais capítulos que se refere aqui ao artigo 29? É o capítulo 5 e 6, que fala das práticas comerciais, o capítulo 5, e o 6 fala da proteção contratual. Este, segundo a doutrina, e acho que vocês vão compreender bem isso, é o conceito de consumidor equiparado mais amplo dado pelo consumidor. Então, equipar-se aos consumidores todas as pessoas relativas às práticas comerciais e à proteção contratual que estejam expostas às práticas neles previstas. Artigo 17 eu mencionei aqui para vocês, pressupõe, para que seja nascida aquela figura do consumidor equiparado, um dano efetivo, um fato do produto, um acidente de consumo, um defeito, a exteriorização do vício. Aqui, basta que, para que a pessoa seja considerada consumidora, a coletividade de pessoas, ainda que indetermináveis, que esteja exposta a uma prática comercial. Aqui, então, o CDC, ele contenta-se com a potencialidade do dano. Vou apagar tudo aqui para baixo, né, que já tinha. Potencialidade de dano. Basta estar exposto. Aí, e vejam, a coletividade de pessoas. Das práticas comerciais, mencionei para vocês aí a questão de uma publicidade abusiva, uma publicidade enganosa, artigo 36, 37 e seguintes. O 37 que trata da publicidade abusiva e enganosa, que não se confundem. Para a gente dar um exemplo aqui desse exposto equiparado, vamos falar um pouquinho do 37 aqui, que eu acho que também ilustra mais outro assunto, que é um direito básico do consumidor não ser exposto à publicidade enganosa e abusiva. Publicidade enganosa. Em termos conceituais também, publicidade que não se confunde com propaganda. O CDC, ele não trata de propaganda. A propaganda, ela é exposição de ideias sem cunho econômico. A publicidade, ela tem íncita em si. O que é a publicidade? É toda manifestação de vontade de fornecedores de produtos ou serviços com o intuito de aproximar o consumidor para fazer que ele entabule uma relação de consumo com ele. O cunho econômico, ele é íncito da publicidade. O CDC, ele trata de publicidade. Para não falar que ele não trata de propaganda, ele trata da contrapropaganda. Então, pensando-se a diferença conceitual, publicidade tem cunho econômico, toda manifestação de vontade tendente a fazer com que o consumidor entabule uma relação de consumo com o fornecedor. Então, esse cunho econômico é sempre existente na publicidade. A propaganda, por outro lado, não tratada pelo CDC, ela é a mera exposição de ideias sem cunho econômico. Portanto, ideia de cunho filosófico, religioso, político, não tem a propaganda política. É isso que é propaganda. A gente normalmente fala, isso aí é publicidade enganosa, é propaganda enganosa, propaganda abusiva. É assim que falamos, mas tecnicamente são publicidades. Tá? Que outra coisa para falar de publicidade para vocês também é o seguinte: a oferta ou publicidade tem um pressuposto: divulgação.
Oferta ou publicidade? Divulgou? O que acontece? Qual que é a consequência jurídica disso? Ou de quem dela se aproveita. A vinculação do fornecedor. Ou de quem dela se aproveita. Isso aqui, olha, é fonte de inúmeras violações de direito do consumidor. O quê? O não cumprimento da oferta tal como ela foi feita. Muito na prática. A oferta aqui, entendam como não como uma prática de um preço menor do que o comumente realizado. Sabe a promoção? Isso aqui está em oferta. Não é nesse significado de um preço menor do que o comum. A oferta é no sentido de fazer a oferenda mesmo, de colocar à disposição no mercado de consumo. Ofertou com aquelas com as características que foram feitas, ó, o apartamento será entregue desse jeito, será entregue mobiliado, as áreas comuns. Imagine assim, uma oferta publicitária, um folder, onde diz isso. Áreas comuns, todas equipadas, apartamento de 70 metros quadrados, 100 metros quadrados. E o contrato feito pelas partes, certinho, com todas as cláusulas, com cláusula de arrependimento, fala assim, olha, aquele apartamento lá, na realidade, tem 70 metros quadrados, não é 100. Aquela oferta vai vincular ou não? Ela não faz parte do contrato assinado pelas partes. Pois pode o consumidor reclamar totalmente. A oferta de publicidade, uma vez divulgada, vincula, ainda que não faça parte do contrato. É um pré-contrato que já gera uma responsabilização. Mas, beleza, voltemos aqui. Então, a publicidade, como eu disse para vocês aqui, não tem propaganda, salvo a contrapropaganda, que é uma pena administrativa dada ao fornecedor, que incorre numa publicidade enganosa ou abusiva. Tem consequências a publicidade enganosa ou abusiva, tanto civis, a responsabilidade civil, que eu estou falando para vocês aqui, de estar vinculado e ter que cumprir exatamente o que foi ofertado, o que foi publicizado. E tem uma consequência administrativa, dentre outras, que elas podem ser aplicadas até cumulativamente, artigo 56, também da contrapropaganda. Imagine que foi veiculado, 100 metros quadrados e na realidade é 70, de ter que fazer, e isso verifica. É mesmo uma propaganda, uma divulgação de ideias sem fins econômicos, que deve ocorrer às expensas do fornecedor, para falar, o que está previsto ali, na realidade está errado, é a contrapropaganda da publicidade que ele fez. Ele tem que explicitar, veja que tecnicamente é bem amarrado ali, que está previsto no SODC. Uma das possibilidades, multa, etc., de sanção administrativa, fora criminal, tem sanção criminal prevista para a publicidade enganosa e abusiva, também a administrativa. O que é publicidade enganosa? Vamos lá da lição do Código Civil, dos defeitos do ato jurídico, das manifestações de vontade. Lembra quais são os defeitos lá de manifestações de vontade? Erro, dolo, coação, não são esses? Qual que é o conceito de erro? Erro é a falsa concepção da realidade, não é isso? A pessoa está em erro quando ela concebe falsamente a realidade. Aí ela vai ter o erro, terá o condão de anular o negócio jurídico, foi um erro essencial, outra coisa, falou a pessoa. Aí é outra questão, precisamos entrar nesse caso. Mas peguemos esse conceito, o erro como falsa concepção da realidade é o que vem trazer aqui a publicidade enganosa, que é aquela total ou meramente parcialmente ou parcialmente falsa, não precisa ser total, falso, que possa induzir o consumidor em erro. Essa é a publicidade enganosa. A abusiva, elas estão previstas no artigo 37, tá? A abusiva é a publicidade que incite violência, que faça o consumidor se comportar contrário à sua saúde, que seja, por exemplo, foi mencionado aí, assim, por exemplo, para idoso, que se valha da dificuldade de julgamento pela idade da pessoa, pela sua condição social, ou seja, uma voltada a uma criança, voltada a um idoso, para captação, por exemplo, de financiamento, que seja. Então, isso verificado no caso concreto, se a publicidade se vale disso para que as pessoas inadvertidamente venham entabular uma relação de consumo. Então, a abusiva tem esse viés.
enquanto a enganosa é aquela que possa induzir o consumidor em erro. Então elas não se confundem. Dei toda essa volta aqui para voltar ao artigo 29. Considera-se consumidor a coletividade de pessoa ainda que indeterminada que esteja exposta a esta prática. Então vejam bem, aqui basta a potencialidade do dano. Imagine uma publicidade enganosa ou que seja abusiva, aquela abusiva, entre outros exemplos, aquela que incite superstição, faça o consumidor se comportar de modo pernicioso à sua saúde. Então imagine, olha, se você comprar esse pneu, você pode rodar a 300 km por hora, que ele é super seguro. Ou se você tomar 15 caixas dessas cervejas, cada vez você vai ficar mais bonito e as mulheres vão achar você cada vez mais interessante. Eu tô exagerando um pouco, mas são publicidades possíveis, né? Possíveis. Que faça o consumidor, então, quer dizer, abusivo se comportar, dependendo ali, não tem potencial lesivo. Agora imagine, com esse pneu você colocar no seu carro aqui, chuva, para ficar mais evidenciado. Ainda que nenhuma pessoa venha comprar aquele pneu, ou que tenha comprado aquele pneu e tenha sofrido qualquer dano, ainda assim a proteção já é possível, já há o interesse jurídico de agir, ainda que não tenha dano, basta o dano em potencial, diferente do artigo 17. Do bystander, do vítima. Tem que ter ocorrido um fato do produto, um acidente. Agora aqui, o consumidor equiparado exposto, basta a mera exposição a uma publicidade. Por exemplo, já habilita a defensoria como substituto processual ingressar com uma ação civil pública em favor da coletividade de consumidores que está sendo exposta àquela uma publicidade veiculada pela televisão, por exemplo. No caso das mulheres, a defensoria também faz isso. Pode fazer isso também. Da publicidade abusiva que expõe as mulheres a cerveja. Criança, verificar dentro do conceito de publicidade, quer seja enganosa, quer seja abusiva, basta a exposição, basta a existência da publicidade. Não precisa se comprovar, olha, dessa publicidade que falou que se a criança tomar cerveja com o pai, sei lá, ou fumar cigarro, nós temos uma ação do núcleo do consumidor contra um produto chamado Disney Sprunch, que tá em grau recursal, que temos estudos de que assim, crianças até 9 anos de idade entendem tudo que é falado para ela como informação, não o cunho de publicidade, aquilo lá, aquelas informações econômicas que é para venda do bem. Tudo que é falado, olha, isso aqui é uma informação dada para a criança, é uma verdade. E esses estudos também apontam que essa Disney Sprite, que é um refrigerante em forma de garrafa de champanhe, tem potencial de fazer com que as crianças queiram tomar de verdade a champanhe como os pais bebem, ter o mesmo comportamento, mimetizar o comportamento. Então nós temos, agora imagine assim, ainda que ninguém compre, só na teoria temos isso. As crianças, consumidores expostos, habilitam a defensoria como um substituto processual a ingressar com uma ação de obrigação de não fazer, por exemplo, de proibir a venda. Tá? Ainda que não se comprove, você pode pedir danos morais coletivos, etc. Ainda que não se seja contra a propaganda, aí dependendo do caso concreto, os pedidos que serão ali adequados ao caso, mas pode pedir até as consequências, como eu disse, tem consequências civis, que são as mais fáceis da gente visualizar, reparação do dano, reparação de dano coletivo, uma obrigação de fazer ou não fazer, a depender do caso, consequências administrativas, de contra-propaganda, de multa, que seja, de recolher os produtos, da impossibilidade de fabricar outros novos, ou até penais. Né? Então, mas assim, o último conceito de consumidor. A gente tem mais quanto tempo? 20 minutos? Acho legal, então, a gente, dentro ali do reconhecimento de uma relação de consumo, ver o outro lado. A gente viu todos os aspectos que eu considero relevantes do reconhecimento da figura do consumidor. Vamos falar um pouquinho da figura do fornecedor, que está previsto no caput do artigo 3º.
Eu vou ler e já comentando aqui com vocês. Então, estamos analisando o outro elemento subjetivo da relação de consumo. Falamos do consumidor, agora vamos falar do fornecedor. Artigo 3º. Fornecedor é toda pessoa física ou jurídica, ou seja, fornecedor pode ser também, é aquela história que eu falei para vocês, uma pessoa jurídica pode ser consumidora? Sim. E uma física pode ser fornecedora? Sim. Pode ser sim também. Então, pode ser eu, uma pessoa física, na figura de fornecedor, e uma empresa na figura de consumidor. Então, tanto um quanto o outro, pessoa física ou jurídica, pode ser fornecedor ou consumidor. Então, pessoa física ou jurídica, pública ou privada, pode o poder público ser fornecedor? Tá, então, pessoa física ou jurídica, pública ou privada, nacional ou estrangeira, são as coisas que eu falo, que estava comentando com vocês, que a gente lê, se não paramos e prestando atenção, um dia depois se pergunta com mais vigor, então pode estar, será? Fala, você pode a prefeitura ser considerada fornecedora? Não sei, né? Está aqui, né? Pública ou privada, nacional ou estrangeira, bem como os entes despersonalizados. O que é o ente despersonalizado? A gente sabe, e outra caixinha aqui, o que é uma pessoa jurídica? Artigo 45 do Código Civil, salvo engano. Pessoa jurídica nasce com o registro dos seus atos constitutivos, né? Assim que nasce a PJ. Tem o ato constitutivo de uma pessoa jurídica que é registrado, a partir do registro dos atos constitutivos, nasce a pessoa jurídica. Antes disso, temos a sociedade de fato, etc., os entes despersonalizados, outro exemplo. Então, assim, ainda que uma pessoa jurídica não esteja formalmente nascida nos termos da lei civil, ou os entes despersonalizados, que é herança jacente, vacante, um camelô, por exemplo, bem em realidade da defensoria, você compra um bem no camelô, ele pode ser considerado fornecedor para você fazer alguma reclamação invocando o CDC? Sim, ele é um ente despersonalizado, uma sociedade de fato, unipessoal, que seja. Então, é possível. Aí, sim, todas as pessoas que desenvolvem atividade de produção, montagem, criação, construção, transformação, importação, exportação ou comercialização de produtos ou prestação de serviço. Então, são essas pessoas que trabalham com disponibilização de produtos ou serviços, resumindo. Esse é o conceito de fornecedor. Aí, os parágrafos 1º e 2º vão tratar dos elementos objetivos da relação de consumo, que é o produto ou serviço. Sem precisar gastar muito tempo com isso, quando falarmos de produto, pensem em um bem. O que é um produto? É um bem. Móvel ou imóvel, material ou imaterial, todos os bens. Móveis, um software, é um produto ou um serviço? É um produto. É um produto. Produto, um bem móvel e material. Um carro, bem móvel, material. Uma casa, produto, bem móvel, bem imóvel. Material, não precisa falar. E o que é um serviço? Atividade. Então, toda atividade colocada no mercado de consumo é um serviço. E vamos lá ao conceito de serviço. É qualquer atividade fornecida no mercado de consumo mediante remuneração, não se esqueçam desse requisito legal. Então, é qualquer atividade mediante remuneração, aí continua o CDC, inclusive as de natureza bancária, as de natureza bancária, financeira, de crédito e securitária. Aí o que ele retira de atividade para fins de serviços do CDC? Salvo as decorrentes de caráter trabalhista. Essas estão excluídas. Todas as outras incluídas. Então, toda atividade, mediante remuneração, inclusive de natureza bancária, financeira, de crédito, securitária, salvo as decorrentes de caráter trabalhista. Aí você vai no seu banco. O seu gerente vai falar assim, olha, eu estou com um seguro aqui, eu estou com um novo produto do banco, que é ótimo, não é assim que eles falam? O banco está com um produto, é produto ou serviço? Serviço. Serviço de natureza
securitária, financeira, etc. São serviços, mas é a mesma história lá do defeito, do vício. Isso é um serviço. Ah, estou com um produto aqui que o juros é baixinho, é ótimo para... Não é um produto, não é um bem, né? Salva de natureza trabalhista, tá? Então, aí, nome de regência CDC, que você pode pensar, né? Ah, eu sou um consumidor, tenho um fornecedor, eu faço um trabalho, uma atividade, a relação trabalhista está excluída. Teve muita discussão, acho que vale a pena aqui mencionar para vocês, em relação a essa expressão aqui do CDC, inclusive de natureza bancária. O que aconteceu? Quando o CDC foi editado, em 90, os bancos ingressaram com uma ação civil pública, dizendo que eles não poderiam se submeter ao CDC, sob o seguinte argumento, tentando aqui resumir e simplificar. O artigo 192 da Constituição, ele diz assim: as instituições financeiras, os bancos, etc., serão reguladas, o mercado financeiro será regulamentado mediante lei complementar. Lei complementar, como vocês bem sabem, prevista na Constituição, sempre a Constituição que delimita o que deve ser tratado por lei complementar. Lei complementar prevista no artigo 69 da Constituição, que é aquela que é aprovada mediante maioria absoluta. Então, fala-se, então, o sistema financeiro ele será regulamentado por lei complementar. O CDC é o quê? Que tipo de espécie legislativa lá do 59 é o CDC? Uma lei ordinária. Então, o CDC, como uma lei ordinária, não pode falar que as instituições financeiras se submetem à sua codificação. O que foi a decisão do STF? O CDC não regula as instituições financeiras, ele regula a relação de consumo, que é o que vocês fazem. Então, ele não está falando, o banco tem que... a parte financeira do banco, o mercado financeiro. Então ele não está ferindo. A DIN era que o CDC feriria o artigo 192 da Constituição. Então foi rechaçada de plano, até um acórdão muito bonito lá que saiu dessa DIN. Se não me falha a memória, eu não falo para vocês, mas é a DIN dos bancos, acho que é 2591. A DIN, se eu escrever, vai ficar... Eu reconheço esse nome, acho que é isso mesmo. A DIN 2591. Quero aqui, antes da gente terminar esse assunto do serviço, relembrar duas súmulas do STJ para vocês. A súmula 130, que fala de danos ou furtos ocorridos em estacionamento. E o que diz a súmula 130? Danos ou furtos ocorridos no interior de estacionamento de... fornecedores que disponibilizam este produto ou serviço? Esse serviço são de responsabilidade do próprio fornecedor. Então você vai no supermercado, parou o carro no estacionamento, voltou lá, está com o vidro quebrado, ou furtaram o seu carro, ou bateram no seu carro, é responsabilidade, e sempre tem, né, a placa. Não nos responsabilizamos. Tá? Que validade jurídica tem isso? Nenhuma. Agora eu pergunto para vocês, não esqueçam toda atividade colocada no mercado de consumo mediante remuneração. E se aquele supermercado disponibiliza de graça o estacionamento? Tem. Por quê? Qual que é a explicação jurídica? Peraí, não é... Porque a remuneração pode ser indireta. Não é porque você não paga especificamente pelo estacionamento, porque a remuneração é indireta, obviamente, colocada aí no preço dos outros produtos. Então não está inexistente aquele requisito legal da mediante remuneração. A remuneração ela é existente, porém de forma indireta. Tá? Então esse é o comando da súmula 130. A outra do STJ é a súmula 297, que vem repetir o texto do CDC. O CDC se aplica às instituições financeiras. Ou seja, pensem comigo, o que chega a ser cristalizado numa súmula, teve discussão judicial, será? Então imagine quantas ações contra banco que tinha ali a primeira preliminar, se não aplica, se não é relação de consumo, não tem o CDC. Até você, vamos fazer uma súmula, né? Vamos fazer uma súmula para falar o que está na lei deve ser feito? Aí, pessoal,
relativo ao serviço, eu vou aproveitar eu tenho, quanto? 10 minutos? 10 minutos para falar um pouco sobre serviços públicos, que eu acho que é uma coisa bem importante aí, de relevância. Vamos lá, tentar falar aqui os aspectos principais. Fazer uma longa história curta. Serviços públicos. Artigo 22 do CDC. O que diz o artigo 22 do CDC? Os órgãos públicos, por si ou por suas empresas concessionárias, devem prestar serviços públicos. Aí, em relação aos serviços públicos, ele dá 3 características que todo serviço público deve ter. Eles devem ser adequados, eficientes e seguros. Eu estou falando do artigo 22. Aí ele segue. E quanto aos essenciais, contínuos. Então, todo e qualquer serviço público deve ser adequado, eficiente e seguro. Está previsto lá no artigo 6º também, o direito básico do consumidor, os serviços públicos adequados, etc. É o último inciso do artigo 6º. E o artigo 22. O que eu quero chamar a atenção para vocês é que o 22 ele tem o princípio da continuidade dos serviços públicos essenciais. Vamos seguir? Então, os serviços públicos todos devem ser adequados, eficientes e seguros. E quanto aos essenciais, contínuos. Quero terminar a aula falando só desses aspectos. Primeiro, todo e qualquer serviço público se submete ao CDC? O que é um serviço público? Diferente de uma obra pública. Obra pública que tem começo, meio e fim. Vai fazer uma ponte, vai fazer um estádio, vai fazer um parque. Então, vai pavimentar uma rua, vai reformar. Então, a obra pública, que não se confunde com o serviço público, vai fazer uma ponte, é uma obra pública, uma revitalização de um prédio de janeiro a dezembro, acabou. A obra pública foi feita. Serviço público são os contínuos. Então, segurança pública é um serviço público. Né? Saúde pública é um serviço público. Iluminação pública é um serviço público. Coleta de lixo, saneamento básico são serviços públicos, são serviços prestados pelos órgãos públicos por si ou por empresas permissionárias ou concessionárias que prestam empresas, pessoas jurídicas privadas que prestam serviços públicos. Educação, por exemplo. A saúde tem o SUS e tem as operadoras de plano de saúde, né, que prestam o serviço público da saúde. Sempre aí, artigo 175 da Constituição, sobre licitação, então tem toda essa questão. Beleza. Então, os serviços públicos são esses. Todos os serviços públicos que eu citei estão dentro do conceito de serviço público regulamentado pelo CDC? Não. Quais são os serviços públicos afetos ao CDC? Os serviços públicos remunerados por tarifa ou preço público. Os serviços públicos remunerados indiretamente por tributos não se sujeitam ao CDC. Essa é a definição básica. E o preço público. Vejam, não confundam tarifa com uma das espécies tributárias que é taxa. Né? A gente tem o tributo, que é o gênero, que se subdivide em imposto, taxa e contribuição de melhoria. Tarifa é outro preço, é outra figura. Então, os serviços pagos diretamente, os chamados uti singuli, lembra? Remunerados diretamente por tarifa ou preço público, se submetem ao CDC. Os serviços uti universi remunerados por tributos, especialmente impostos, né? Eu vou colocar assim, não CDC. NCDC. Então, exemplos de um e de outro serviço. Segurança pública. Um defeito ou um vício da segurança pública, eu posso invocar como consumidor. Foi assaltado na rua aqui, teve uma ineficiência da segurança pública. Ou estou incomodado com a iluminação pública da minha rua. Eu posso ingressar com uma ação? Não, por quê? Ele é remunerado por tributo. Varrição da rua. Não está muito boa a varrição da minha rua. Posso invocar o CDC como consumidor? Não. Eu sou consumidor desse serviço? O
poder público é fornecedor desse serviço? O que é? Sim. E por que eu não posso acionar o CDC? Porque não tem o serviço. Eu falei para vocês, tem que ter a figura do consumidor, do fornecedor, aqui tem a figura dos dois. Só que não é um serviço regulamentado pelo CDC. Não se aperfeiçoou uma relação de consumo para trazer o CDC. Saúde pública. Eu posso acionar pelo CDC? Se eu for maltratado no SUS, por exemplo? Não tem carinho. Saúde pública é uma pergunta capciosa. Por quê? A saúde pública, SUS, Sistema Único de Saúde, não. Ele é remunerado indiretamente por imposto. Agora, a saúde pública prestada de forma suplementar, não é de forma suplementar por operadores de plano de saúde. Aí é uma relação de consumo. Que você paga o seu preço mensal, é um serviço público prestado por um particular, só que dessa aqui é fruível singularmente, pago por um preço, aí a saúde suplementar, não a prestada pelo SUS, se submete ao CDC. Então, assim, as operadoras de plano de saúde são fornecedoras de um serviço que se submete ao CDC, que os beneficiários ou os segurados são consumidores. Então, a saúde, sim. Outro serviço público, geralmente prestado por empresa concessionária, fornecimento de energia elétrica, submete-se ao CDC? Sim. Água. Telefonia. Por quê? A divisão está aqui, ó. Tributo não. O transporte público. Sim. Você não vai lá, paga a sua taxa para pegar o metrô, alguma coisa, se você quebrar a perna lá, porque tem um acidente de consumo, tem uma escada estava escorregadia, por exemplo. CDC, responsabilidade civil objetiva, não precisa comprovar que aquilo decorreu por uma das modalidades de culpa, perícia, imprudência, negligência. Metrô lotado, trem lotado, ônibus lotado não são adequados. É uma possibilidade. É uma possibilidade. Todos os serviços públicos devem ser adequados, eficientes e seguros. E os essenciais contínuos. Só para a gente, então, finalizar essa questão, que serviços públicos são considerados essenciais? Não existe uma definição legal de serviços públicos essenciais. Tem entendimentos para tudo quanto é lado que diz que, desde do maior, que fala assim, todos os serviços públicos, por definição, são essenciais, porque são os serviços afetos ao poder público. Então, tudo aquilo que o poder público presta de serviços deveria ser considerado essencial, porque são serviços, né, reservados ao poder público prestar, quer diretamente, quer por meio de concessão ou permissão. E um entendimento maior, assim, mais reinante, que diz que os serviços públicos essenciais são aqueles que tocam a dignidade da pessoa humana, aquela tríade de direitos que eu falei para vocês. Existe a lei de greve, eu não vou me lembrar mas a lei de greve, você põe no Google, no artigo 10 da lei de greve, ela diz lá, então, quando uma categoria ingressar em greve, não pode parar os serviços essenciais, que é um parâmetro, não é assim, a lei de greve traz o conceito de serviços essenciais, é um parâmetro legal, então tem lá telecomunicações, transporte, etc., não pode zerar a prestação daquele serviço. Aí a pergunta que fica, que é os serviços públicos essenciais, que devem, portanto, por mandamento do CDC, serem contínuos, ele poderia ser descontinuado, cortado, por exemplo, um serviço de energia elétrica. Você acha que ele é essencial ou não? Sim, porque eu acho que ninguém duvida de que a falta de energia elétrica atrapalha a vida, a dignidade da pessoa, então toca a dignidade. Ele deve ser contínuo. Diante da inadimplência do consumidor, ele pode ser cortado? Resumindo aqui para vocês, falando tchau já, e pedindo desculpas se eu estou avançando. O entendimento jurisprudencial dominante pode ser descontinuado pelo inadimplemento? Sim. Eu vou até citar aqui um artigo, um julgado para vocês. Se vocês quiserem anotar, é assim, ó. Agravo, é assim que o STJ põe, agravo
regimental no recurso de mandado de segurança 19.748. É o que plasma esse entendimento de que há a possibilidade de cortar o serviço público, mesmo que essencial, diante da inadimplência. Os argumentos adotados são o seguinte: deve-se considerar a coletividade, o fornecedor não é obrigado a prestar, não configura descontinuidade de serviço público, previsto até na lei 8987, desculpe, a lei 8987. Ele fala lá no artigo 6º, parágrafo 3º, de que não configura descontinuidade do serviço público feito por questões técnicas, desde que tenha aviso prévio, e também diante da inadimplência do consumidor. A outra corrente minoritária, que acho que dentro de um concurso, no dia a dia da defensoria, é o que a gente mais se depara. Tenho 10 filhos, não consigo pagar, sofro de uma doença X, e tudo isso que eu estou colocando aqui assim não é nada raro. Alguém tem diabetes, se o remédio fica fora da geladeira e etc. E cortou, está na iminência de cortar. Ainda que corte, tem sempre o requisito procedimental de aviso prévio. Quais são os argumentos? Vou jogar aqui para vocês os argumentos a que se filiam essa corrente de que não pode haver a descontinuidade do serviço público, ainda que o consumidor esteja inadimplente. Primeiro, o princípio da continuidade trazido no artigo 22 do CDC. O serviço essencial não pode ser cortado. Aqui, talvez vocês possam pensar, poxa, mas essa conta nunca fecharia, então é fácil, estou diante de um serviço essencial, só não pagar, Não significa que não possa o fornecedor se valer de todos os meios para ter o seu crédito, uma ação de cobrança, então ele pode cobrar judicialmente, mas prestando o serviço. Outro, a previsão da lei 8987 que eu citei para vocês, no artigo 6º, essa lei 8987 é a que trata de concessão, permissão de serviço público. Aí fala que as empresas concessionárias poderão cortar, em prol da coletividade, o serviço público que esteja o consumidor inadimplente. O outro argumento, além da continuidade, do princípio da continuidade do artigo 22, é que o princípio constitucional da dignidade da pessoa humana não poderia ser violado por uma disposição infraconstitucional. Então, pelo próprio princípio da dignidade da pessoa humana. Ali, dentro desse julgado do STJ, que é minoritário, que fala da impossibilidade de cortar o serviço público pela inadimplência do consumidor, um recurso em mandado de segurança, o RMS 8.915, advindo do Maranhão. Muito bonito esse julgado, se vocês tiverem... ele fala com bastante propriedade tudo isso que eu estou falando para vocês aqui, que o princípio da dignidade da pessoa humana não pode ser vulnerado por uma lei infraconstitucional, mas não é o entendimento que vingou, mas que é muito importante para os defensores e vocês, futuros defensores. Bom, pessoal, dentro do tempo que nos foi dado aqui, acho que é o que eu conseguiria falar. Agradeço aí a vocês, peço desculpa por se eventualmente alguma coisa ficou muito no ar. Deixei meu e-mail aí para vocês, qualquer questão podem me passar. Agradeço e continuem firme aí na toada, que é o único caminho. Professor, eu consegui uma